E aí galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui novamente. Estou trazendo para vocês mais uma aula da nossa preparação para a prova de soldado do bombeiro. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto que é super importante para a sua base matemática. Ele tem as questões propriamente dele, mas ele aparece também em muitos outros assuntos. Hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Vocês vão ver que o edital coloca juros simples e composto antes de porcentagem. Eu faço ao contrário, eu prefiro ensinar a porcentagem primeiro, para depois cair em juros simples e compostos e trabalhar com regra de 3 e proporcionalidade também, beleza? Bom, falando de porcentagem, existem 3 pontos que são muito importantes. A base de entendimento de uma porcentagem e trabalhar diretamente com aumentos e descontos que eu vou ensinar para vocês aqui, beleza? Inicialmente, o que é uma porcentagem? Taxa percentual é simplesmente uma fração de denominador 100. Quando você fala porcentagem, por cento dividido por 100. Então, quando a gente fala x%, é x dividido por 100. Lembrando que a barra da fração é um sinal de divisão, certo? Quando você coloca lá 2 sobre 5, isso daqui é 2 dividido por 5, certo? 0,4 e assim sucessivamente. Então, quando você fala, por exemplo, 10%, você está falando 10 sobre 100. 10%. 10 dividido por 100, beleza? Então, x%, x dividido por 100. Isso é uma taxa percentual. Beleza. E para calcular uma porcentagem, a gente tem a taxa percentual, que é calculada da seguinte maneira, ó. 25%, 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,25, né? Quando você divide uma fração, você divide um número com uma fração com denominador potências de 10, você só anda com a vírgula, né? Então, 25 sobre 100, 25% é a mesma coisa que 0,25. Então, isso daqui ó, também representa 25%. Assim como isso daqui também representa 7%. 7%, 7 dividido por 100. Vamos para um exemplo mais prático aqui, ó. Num clube de escalada com 500 estudantes, 300 são meninas. Qual a porcentagem de meninas nesse clube? Ou seja, quantas meninas tem nesse clube em relação ao total de meninas? Então a gente tem alguns caminhos para calcular isso, tá? O primeiro deles é calcular uma porcentagem, é ver a parte sobre o todo. É a comparação da parte com o todo. Então, se são 300 meninas, a parte e o todo são 500 pessoas, você tem que a parte pelo todo, 300 por 500, é 3 quintos. Aí você pode fazer por dois caminhos. Você pode simplesmente dividir 3 por 5, né? Divisão aqui não dá para dividir, bota um zero, coloca o zero lá também, vai ser 6. 0,6 é a mesma coisa que 6 sobre 10, que é igual a 60 sobre 100, que é 60%. Ou seja, a quantidade de meninas é 60% do total. Ou eu posso fazer assim, ó, porque achar uma porcentagem é achar uma fração com denominador 100. Em alguns casos, é fácil fazer do jeito que está aqui, ó. 3 quintos, para transformar o denominador num denominador 100, basta multiplicar embaixo por 20. Se eu multiplico embaixo por 20, multiplico em cima por 20 também, ó, 60 sobre 100, 60%. E uma outra forma de calcular essa porcentagem é através de regra de 3, né? A gente pensa assim, ó, se 500 pessoas representam 100%, as 300 meninas representam quantos por cento? Multiplica aqui cruzado, ó, 500x é igual a 300 vezes 100, x é igual a 300 vezes 100 sobre 500. Simplifica aqui. 300 dividido por 5, x é igual a 60. Então, ó, 60%. Beleza? Então, ó, vários caminhos para você fazer a mesma coisa. Eu prefiro fazer regra de 3, tá? Vamos lá. A porcentagem de um valor, você sempre vai ter em mente o seguinte. Quando você quer uma fração de algum valor, esse D, 2 terços de 5, 4 quintos de 8, você pega e multiplica essa fração por esse valor. 2 terços de 5, então é 2 terços vezes 5, e assim sucessivamente. Então, se eu quero 10% de 60, esse D aqui, ele é uma multiplicação.
Tem uma aula aqui no canal sobre linguagem simbólica que eu explico tudo isso daqui, certo? Então, ó, 10% de 60 vai ser 10% vezes 60. Multiplicação de fração, multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Aqui embaixo é 1, fica só 100, ou seja, 6. 10% de 60 é 6. 25% de 80 vai ficar 25% de 80. Aqui a gente vai cortar o zero. 25 vezes 8 vai dar 100 vezes 2, 200. 200 sobre 10, que dá 20. Ó. 25% de 80 vai ser 20. 15% de 30% de 600. 15% ó, sobre 100 de 30% de 600. Aqui a gente já vai ó, simplificando os zeros para ficar tranquilão. E aqui a gente faz a multiplicação. 15 vezes 3, 45. Então vai ficar 45 vezes 6, aqui dá 30. Vai 3, 24, 27. Isso dá 270 sobre 10, que é igual a 27. Beleza? Tranquilão também? E aí a gente entra nas duas ferramentas que são super importantes. Presta muita atenção agora, que é a parte mais importante dessa aula. Aumentos e descontos. A maioria das pessoas está acostumado, para dar um aumento sucessivo, fazer várias regras de 3 sequenciais. E você não vai fazer assim, porque isso vai te atrapalhar em alguns modelos de questões. Por exemplo, se eu quero calcular um aumento de 10% sobre um valor X, eu não vou calcular quanto vale 10% daquele valor e depois somar. Eu vou simplesmente acrescentar 10%. Pensa comigo. Se eu tenho um valor inicial, ele é o valor cheio, ele é 100%. Se eu tenho 100% de algo, e eu acrescento 10% nesse mesmo algo, o final eu fiquei com quanto? Com 110% desse algo, né? Desse valor. Se eu peguei o total e acrescentei 10%, eu fiquei com 110% dele. E 110% não é uma fração com o denominador 100, ó, 110 sobre 100, que é a mesma coisa, ó, corta aqui, vai ficar 1,1. Então, desculpa, se eu quero dar um desconto um aumento de 10% em algo, eu não preciso calcular 10% e somar, eu multiplico por 1,1. Ah, serve para qualquer aumento, Landson? Sim. Se eu quero dar um aumento de 25%, eu pego os 100%, aumento 25%. Isso vai dar 125%, que é a mesma coisa que 125 sobre 100, que é 1,25. Então, para dar um aumento de 25%, eu não calculo e depois faço a regra de 3 e somo. Eu vou multiplicar por 1,25. Isso fica muito bom para quando você quer dar vários aumentos sucessivos. Você não precisa fazer várias regras de 3. Digamos que eu queira dar um aumento de 10 e depois um aumento de 25. Eu vou calcular 10%, somar, depois fazer outra regra de 3? Não. Eu vou pegar o valor inicial, 100%, e vou acrescentar 10%. Ou seja, eu vou pegar esse valor X e multiplicar por 1,1, que é acrescentando 10%. E depois eu vou multiplicar por 1,25, que já é um aumento de 25%. Ou seja, na verdade eu só preciso fazer essa multiplicação aqui para ter o meu resultado, certo? Então, ó, dar um aumento percentual é só multiplicar pelo 100% mais aquilo. Ah, Anderson, então por quanto eu tenho que multiplicar para dar um aumento de 85%? Rápido e fácil, ó. 100% mais 85%, 185%, que é 185 sobre 100 por 1,85. E você não vai precisar fazer isso daqui sempre, que você vai acostumar. Por exemplo, o aumento de 15%, 1,15. O aumento de 40%, 1,4. O aumento de 52%, 1,52. Então você vai botar na mente e vai fazer muito rápido. Pegou a ideia? Vamos para exemplo. Uma loja quer aumentar o valor de uma camiseta em 30%. Se o valor atual é R$60, qual é o valor da camiseta após o aumento? 30%, 100% mais 30, de cabeça, hein? 130. 130 sobre 100, 1,3. Você vai pegar R$60 e multiplicar por 1,3. Facinho, certo? Isso daqui vai ficar 18 vai 1. Aqui vai ficar 6, 7. Coloco o zero aqui, vírgula. A camisa vai custar R$78. Aí, ó, só uma multiplicação molezinha, sem precisar de regra de 3. Olha a outra. Uma lavadora de roupa custa R$700 numa loja em janeiro. Em fevereiro, sofreu um reajuste de 10%. Em março, sofreu um novo reajuste de 20%.
Qual o preço da lavadora após os 2 acréscimos sucessivos? Tu não vai calcular 10%. Olha só, gente. Os exemplos, os valores são bem simples, tá? Mas pensa, para você entender aqui com facilidade, mas pensa que esse mesmo processo aqui você vai fazer com valores bem complexos. O que vai fazer o processo ser mais fácil fazendo pelo mecanismo. Porque vai ter gente que vai pensar, 10% de 700 é fácil, é 7, é só somar e depois fazer a regra de 3. Mas se fosse um número quebrado, o cálculo que você iria fazer por regra de 3 seria muito pior do que o que a gente vai fazer aqui. Porque se é aumento de 10% aqui, ó, R$700, aumento de 10%, 1,1. Aumento de 20%, 1,2. Então, ó, vou multiplicar aqui 1,2 por 1,1. A ordem dos fatores não altera o produto, eu posso multiplicar na ordem que eu quiser, né? Aqui vai dar 2,1, 2,1, 2,31, 1,32. Então, é 700 vezes 1,32. Que aí os 2 zeros vêm para cá, fica simplesmente 132 vezes 7, que vai dar 14, vai 1, 21, 22, vão 2, 7, 9. Olha só, ela foi para R$924. Beleza? Tranquilinho, né? Sem precisar ficar fazendo um monte de regra de 3. Bom, descontos tem a mesma ideia. Para você calcular o desconto, você vai, ao invés de somar a porcentagem, vai subtrair a porcentagem. Repara só, se eu quero dar um desconto de 10%, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os 100% e tirando 10%. Então vai sobrar quanto? Vai sobrar 90%, que é a mesma coisa que 90 sobre 100, que é 0,9. Ou seja, se eu quero dar um desconto de 10%, eu vou calcular 90% daquele valor. Então eu simplesmente vou multiplicar por 0,9. Pô, muito mais fácil do que ficar fazendo regra de 3, né? Uma camisa custa R$120, eu quero dar um desconto de 25%. Pô, 25%... é o 100 menos 25, é 75. Eu quero calcular 75%, que é 75 sobre 100, que é 0,75. Então, é só eu multiplicar isso daqui por 0,75. Se você tiver mais sagaz ainda, você vai ver que 0,75, 75 sobre 100, vai ser 3/4, que é mais fácil ainda de fazer a conta, né? 120 por 4, 30 vezes 3, 90. Ou seja, gente... é muito mais rápido, tá? Você só precisa ter facilidade de costume, acostumar a fazer assim. Olha o exemplo. Mesmo exemplo agora com redução. Ó. Uma loja quer reduzir o valor de uma camiseta em 30%. O valor atual é R$60. Se eu quero dar um desconto de 30%, eu vou pegar os 100 e tirar 30, sobra 70. Eu quero calcular 70% disso. Então é só multiplicar isso daqui por 0,7. Então, ó, o 0 vai cortar aqui, 6 vezes 7, ele vai para R$42. Aí, molezinha, dá para fazer de cabeça? Sem precisar de regra de 3, de cabeça foi e foi. Certo? Moleza? Mais uma. Uma lavadora de roupa, mesmo exemplo, com desconto. Agora eu vou dar um desconto de 10, depois um desconto de 20. Pô, desconto de desconto. Pega o 700, dá um desconto de 10%. Tira o 100, pega o 100 e tira 10, 90%. Agora eu vou dar um desconto de 20 em cima disso. Pega isso daqui, o 100, e tira 20. 0,8. Então é 700 vezes 0,9 vezes 0,8. Ó, vamos macetar aqui, né? Joga esse 0 para cá, aquele para lá, fica só 7 vezes 9 vezes 8. 7 vezes 9, 63. 63 vezes 8, isso daqui dá 24, vão 2. 8 vezes 6, 48, com 2, 50, R$504. Certo? E aí eu tenho uma dica para você. Toma cuidado nessa relação de descontos sucessivos e aumentos sucessivos para questões do tipo, se o valor de uma camisa era R$100, a empresa deu um aumento de 10%, depois um aumento sucessivo de 15%. Qual é o aumento acumulado? Vai ter gente que vai pegar esses 10% e 15% e vai falar que o acréscimo foi de 25%. E não é assim. Eu vou te mostrar que não é assim. Por quê? Se eu der um acréscimo de 25% aqui, isso vai para R$125, certo? Repara como dá um de 10 depois um de 15, vai dar um outro valor. R$100, acréscimo de 10, 1,1. Acréscimo de 15, 1,15. Então, isso é a mesma coisa que 115 vezes 1,1. Aqui vai dar 511, 511, 5621. Ou seja, 126,5, que não é a mesma coisa que 125.
acréscimos sucessivos, a porcentagem é diferente. Repara que aqui teve um acréscimo, ó, de 26,5%. E lá nas alternativas, com certeza, teria 25%. Beleza? Então, deu para entender? Deu para pegar? Olha só, lá no grupo eu mandei para a galera uma lista de exercícios de porcentagem. Se você não está no grupo ainda, tá dando mole, certo? Grupo no Telegram, mandei uma lista de exercícios de porcentagem, eu vou mandar ainda, né? Porque eu tô gravando esse vídeo e ainda não mandei. E eu vou resolver essa lista com a galera. Então, ó, você já pegou esses exemplos simples, vai tentar resolver as listas e depois vai ter vídeo aqui resolvendo passo a passo os casos. Mas enquanto isso, eu tô tirando as dúvidas da galera lá no grupo, então se você não entrou, tá dando mole. Novamente, gente, eu só vou pedir pra vocês, deixa um comentário aí embaixo. Gente, pode comentar qualquer coisa, comenta abacate. Por que eu peço pra vocês comentarem? Porque o comentário é a métrica mais relevante do YouTube. Então, conforme vocês vão comentando no vídeo, vocês vão me ajudando, porque o algoritmo do YouTube vai entendendo que tem que divulgar para mais pessoas e vocês me ajudam pra caramba fazendo isso, beleza? Então, ó, já deixa a curtida aí no vídeo, se inscreve no canal e tamo junto até a próxima, galera. Fui!